Um profeta não tem honra na sua própria casa. Essa frase que nos foi ensinada por Jesus Cristo, ela mostra a tristeza e a dura realidade do sentimento que talvez seja ali parente, namorando com a inveja. Onde alguém olha para uma pessoa e fala assim, eu não vou dar crédito para essa pessoa, eu já conheci essa pessoa no passado, ela era tão menos do que ela hoje, por que eu vou acreditar no que ela fala? E aí perde-se a oportunidade de aprender grandes coisas. Olá, eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Seja bem-vindo. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 4. Estamos agora estudando a partir do verso 14. Vimos anteriormente Jesus Cristo começando o seu ministério com o batismo, junto a João Batista, e também com a tentação no deserto. Então Jesus voltou para Galileia, já que ele estava no deserto, então ele voltou para Galileia. E vamos lembrar que a Galileia foi a grande base do ministério de Jesus. Boa parte do que ele fez, boa parte do que nós temos acesso, aconteceu na Galileia, que é o norte de Israel. Então ele voltou para a Galileia no poder do Espírito. Veja que ele voltou no poder do Espírito. Ele voltou fortalecido, ele voltou intensificado por um tempo de jejum e oração. Lição poderosa para nós. E por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ele voltou e as pessoas comentavam sobre ele. E ele ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele andava pela Galileia, uma região com diversas vilas e cidades, e ensinava nas sinagogas. O que são sinagogas? Não são templos. Sinagogas são casas de oração. Qual a diferença? Templo é um lugar onde se crê que Deus habita. Casa de oração é um lugar onde se crê que as pessoas se reúnem. E no Antigo Testamento e na religião judaica, templo é só o de Jerusalém. E no cristianismo, templo é o corpo de Cristo, que é o povo de Cristo. São as pessoas reunidas. Então, se as pessoas de Cristo se reúnem debaixo de uma árvore, essas pessoas são o templo, não é a árvore. E aqui eles tinham então casa de oração, que não era templo, era apenas um local de reunião, que era a sinagoga. E Jesus ia pelas sinagogas e todos o elogiavam quando ele ensinava. Então ele foi a Nazaré. A Nazaré era aquela cidadezinha, aquela vila lá na Galileia onde ele foi criado, já que nós sabemos que ele nasceu em Belém, no sul, na Judéia, depois viveu um tempinho no Egito, e quando seus pais voltaram do Egito, foram para Nazaré. E no dia de sábado ele entrou na sinagoga, como era seu costume. O sábado, o Shabat, é o dia mais especial da semana para os judeus, o dia de descanso, e é um dia também de ir à sinagoga para orar e para ouvir o ensino da palavra de Deus. E ele levantou-se para ler, e foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. As sinagogas elas se organizaram ao longo dos séculos, e o judaísmo que nós temos hoje ele é diferente em organização daquele que tinha-se na época de Jesus. Mas já se tinha naquela época a figura do responsável pela sinagoga, que era a pessoa, inclusive, que escolhia o texto a ser lido. Hoje o texto não é escolhido, já tem uma ordem de leitura, é a paraxá para aquele dia, que é o texto a ser ensinado. Naquela época o responsável escolhia, ele escolheu então o livro do profeta Isaías, abriu e encontrou o lugar onde está escrito. Aqui Jesus já abriu, né? Ele leu um texto e ele propositalmente parou a leitura e eu vou fazer um breve comentário sobre o que viria depois. O texto que ele leu foi: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então vejamos, o Espírito, né, o sopro do Senhor. O sopro Senhor é aquele que é autoridade sobre todos, né? Está sobre mim. Sim, Jesus estava no poder do sopro, no poder do Espírito. Ele estava voltando do deserto, onde ele jejuou para encontrar mais fortalecimento, e estava nesse poder. E ele foi ungido. O que é ungir mesmo? Vamos recordar? É derramar óleo sobre. É um sinal de escolha.
é um sinal de que a pessoa está sendo separada para algo especial. Ungiam-se reis, ungiam-se profetas, ungiam-se figuras das mais diversas e importantes. Então ele fala aqui, ele me ungiu, né? O Senhor ungiu Jesus Cristo. Para quê? Qual é a tarefa? Pregar as boas novas aos pobres, para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos e libertar os oprimidos. Então nós temos aqui diversas ações para as quais o Messias foi escolhido, né? A pregação das boas novas é levar as notícias das coisas boas que estão vindo. E por que ele cita aqui os pobres, né? É uma coisa interessante que nas Escrituras nós não vemos um caráter de preferência de Deus pelos pobres, ou que a pobreza é uma característica boa para o coração e a alma de alguém. Mas nós percebemos que as pessoas, o ser humano, quando está desprovido de condições materiais, tem uma tendência a prestar mais atenção nas coisas sagradas e, quando provido de bens materiais, tem uma tendência a virar as costas para Deus. Isso não é uma regra, é uma tendência, porque há pobres extremamente soberbos, arrogantes e que se recusam a reconhecer sequer a existência de Deus, quanto mais a servi-lo, e há pessoas multimilionárias que são humildes, tementes a Deus e que vivem vidas dignas do Evangelho. Mas há essa tendência. E liberdade aos presos. Vamos lembrar que neste contexto aqui haviam pessoas na prisão, por quê? Por fazerem a coisa certa e não por cometerem crimes. João Batista foi preso por pregar o Evangelho. Os apóstolos foram presos e assassinados por pregar o Evangelho. Jesus Cristo foi preso, torturado e morto por ser o Filho de Deus. Então, é desse tipo de preso aqui que ele fala, obviamente, né? É recuperação da vista aos cegos. Nos dias de hoje, que nós temos uma série de assistências e, enfim, não é tão chocante para a gente pensar na cegueira, mas numa realidade menos tecnológica do que a nossa, em que a tecnologia não nos ocupa tanto a mente e o coração, talvez nós prestássemos atenção ao nosso redor e percebêssemos que a cegueira física também, ela é uma desgraça sobre o ser humano. E libertar os oprimidos, né? A opressão é uma desgraça. Pergunte a qualquer pessoa que se sente oprimido, seja por outra pessoa, seja por um espírito, seja por uma doença, ou até por uma doença psiquiátrica, como, por exemplo, a depressão ou a ansiedade, e você vai ver que a opressão é uma desgraça e que a libertação é uma graça. E também para proclamar o ano da graça do Senhor. O que é graça? É o favor não merecido. A graça é tudo aquilo que Deus nos faz porque Ele é bom, não porque a gente merece, porque, aliás, nós não merecemos, somos pecadores. E Jesus, então, fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Eu vou aqui fazer um breve parênteses que o texto continua lá em Isaías e fala também do ano da ira do nosso Deus. E por que Jesus, então, não teria lido sobre o ano da ira? Porque no seu ministério terreno ele veio para anunciar a graça, quando ele virá para anunciar a ira na sua segunda vinda. Então, o texto interrompe e essa interrupção já tem durado 2000 anos e nós estamos aproveitando a graça. Este é o tempo da graça de Deus. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos em Jesus. E ele então começou a dizer a eles: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele, estavam admirados com as palavras que saíam dos seus lábios. Então, qual era o testemunho sobre Jesus nesse momento? Bom. E sobre o que ele falava? Admiração. No entanto, aí vem o sentimento sujo no coração humano. Olhar e falar assim: mas não é o filho de José? Veja que falavam bem do que ele fazia, estavam admirados com as suas palavras, mas veio aquela inveja, veio aquela rejeição. Não é o filho de José. Então, eles usaram um argumento que hoje nós vamos usarem. O argumento da pessoa está correto, suas palavras estão corretas, suas ações estão corretas, então se procura atacar o indivíduo. Não se consegue
argumentar contra o que ele diz e faz. Então se tenta diminuí-lo. Ah, mas isso aí é uma pessoa, isso é um inculto. Quem é essa pessoa para dizer isso? Ele nem formado é. Isso aí é uma pessoa, é um ignorante. Mas o que esse ignorante está dizendo é verdade? É. O que ele está fazendo é certo? É. Por que não prestar atenção nele? Ah, mas é o filho de José ali, o carpinteiro. Estão percebendo? Não tente desqualificar uma pessoa. Preste atenção nos seus argumentos e nas suas ações. Eles aqui perderam de aprender de Jesus por causa disso. E Jesus então respondeu, é claro que vocês vão me dizer o provérbio, né? Médico, cura-te a ti mesmo. Faze aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum, porque sabia-se que em Cafarnaum Jesus tinha feito tremendos milagres. E aqui nós já entendemos que Lucas, ele não mostra todos os fatos sobre Jesus, como nós já sabemos, mas aqui fica claro. E também a cronologia de Lucas não é necessariamente precisa, mas a lógica dele é. Jesus aqui então já tinha feito grandes coisas em Cafarnaum, que Lucas não citou ainda. Porque ele está citando. Faz na tua terra o que ouvimos que fizesse em Cafarnaum. Então já houve uma passagem por Cafarnaum que Lucas simplesmente resumiu quando ele falou que ele ensinava nas sinagogas da Galileia. Cafarnaum é na Galileia, então simplesmente isso. E Jesus continuou. Eu digo a verdade. Nenhum profeta é aceito em sua terra. E agora ele vai contar histórias do Antigo Testamento. E eu vou pedir a sua atenção porque eu vou lhe ajudar a conhecer e a entender essas histórias que esse público aqui, quando ouviu, já conhecia e já entendia. Mas eu quero ajudar você, que talvez não conheça. Havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, a não ser uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. O que é isso aqui? Lá numa época em que o povo de Israel se voltou para os demônios, eles adoravam os demônios como se fossem os seus deuses, houve um homem de Deus chamado Elias, que para chamar a atenção do povo para a adoração ao Senhor, ele recebeu o poder de Deus. E ele usou esse poder para fazer vários sinais. Entre eles, ele deu ordem que não chovesse. E não choveu por 3 anos e meio, e houve uma tremenda de uma fome em Israel. E era um sinal que Elias anunciou, eu estou fazendo isso para que vocês percebam que só o Senhor é Deus. A história é mais longa, depois ele mandou chover também. Teve um episódio em que, entre essa seca e começar a chover, ele fez um desafio aos profetas dos demônios e demonstrou o poder de Deus. Então, enfim, tem toda uma história interessante. Mas no meio disso tudo, ele foi enviado para fora do país, para uma região, para um país vizinho que também estava sofrendo com seca, um país chamado Sidom, uma região chamada Sarepta. E lá ele foi acolhido por uma viúva que já estava prestes a morrer de fome e ele cuidou para que ela tivesse alimento enquanto ele estava com ela. Também, numa época seguinte, Elias, antes de ser levado vivo para o céu, porque Elias não morreu, tá? Elias foi vivinho para o céu, ele passou o seu encargo para um outro profeta chamado Eliseu. E no tempo de Eliseu, muitas pessoas tinham aquele grupo de doenças chamadas de lepra. Hoje nós temos uma classificação científica mais rigorosa e nós queremos diferenciar as doenças entre si. Naquela época havia um grupo de doenças em que todo esse grupo era chamado de lepra. E o grupo era tão grande que incluía até mesmo doenças, não são doenças, mas, enfim, infestações que davam em coisas, como, por exemplo, o mofo, o bolor, também era chamado de lepra, lepra da casa. E naquele tempo tinha pessoas com essas doenças, mas o Eliseu, ele não foi, nesse tempo, né, quem que ele acabou purificando. E o sentido de purificar é porque a lepra tinha um duplo caráter, né, físico e também religioso. Não foi nenhum leproso de Israel, foi Naamã, que era um general da Síria, que era um país vizinho. Então Jesus conta 2 fatos históricos para confrontar o povo de que muitas vezes o povo não recebia bem os seus profetas, como não recebiam Elias e Eliseu, e essas manifestações de graça foram feitas a estrangeiros.
E eles estavam na sinagoga, todos que estavam lá ficaram o quê? Furiosos. Por quê? Porque era verdade o que ele falava. Ele estava citando fatos históricos para confrontá-los. Então eles se levantaram e expulsaram Jesus da cidade e levaram ele até o topo de uma colina onde a cidade tinha sido construída. E resolveram jogar ele de um precipício e matar ele por arremesso de precipício. Só que Jesus passou por entre eles e retirou-se. Não sabemos como, não sabemos se eles pararam com a sua loucura, se foi Deus que o ocultou, se na bagunça do mata, mata, empurra, não viram onde é que ele estava e ele saiu. Só sabemos que eles não o mataram, porque Jesus veio ao mundo para morrer com dia e hora, local e propósito. Ele ia morrer no dia da Páscoa, lá em Jerusalém, do lado de fora dos muros, com o propósito de salvar a humanidade. Não por ser arremessado de um penhasco em Nazaré, não era sua hora. E, assim então, o povo de Nazaré perdeu a maravilhosa oportunidade de aprender do próprio Cristo. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Até a próxima.